E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro, e novamente com a gente aqui nós temos ele, o bibliotecário do Fantástico, com apenas 200 livros mágicos na sua biblioteca, Alex Bandeira, do canal Bandeira Books. Dá um salve pra galera aí, Alex. Fala aí, rapaziada, beleza? Que gosta de ler. Meu nome é Alexandre Bandeira, book Instagram lá do Bandeira Books, que fala sobre fantasia, ficção científica, quadrinhos e muito metal. É isso aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre uma trilogia, tá? Que infelizmente, ou felizmente, não está no Brasil, né? Eu nem sei se o Alex possui os físicos desse. Você possui, Alex? Não, não, são Não. raríssimos, cara. E quando você encontra, é uma paulada. É um Bem, preço de um novo aí, com certeza. bom, pessoal, aqui a gente vai fazer um vídeo um pouquinho polêmico sobre a trilogia Pool of Legends, né? Ou Lago ou Lagoa do Poder, né? Certo. Essa trilogia foi escrita pelos autores James Ward e a Jane Cooper Hong, né? Isso mesmo. Nós vamos falar aqui. A intenção da gente é falar da trilogia, pessoal. Mas essa série, ela é polêmica assim entre os leitores e fãs de Dungeons and Dragons. Por quê? Ela é o perfeito exemplo de livro que não precisava de continuação. Porque o primeiro é excelente, o segundo é no máximo bom e o terceiro é terrível. Alex, você quer adicionar alguma coisa aí nesses Com argumentos, cara? certeza, querido. Primeiro porque, assim, ele faz parte do mundo lá de Forgotten Realms, né? Aham. Então, é do mesmo mundo lá da rapaziada do Dritz, lá, dos companheiros do Dritz, tudo. E, assim, ele é dos primórdios, né? Ele é da fase da década de 80, então, como você mesmo falou, é uma trilogia em que o primeiro já bastava, entendeu? O segundo é bem mediano para ruim, e o terceiro é ruim mesmo, entendeu? Não por uma questão de estética do próprio argumento, né, que o livro traz, mas é uma narrativa bem abaixo do normal, digamos assim, né? É. É um livro, o Lembrando, primeiro livro é ótimo, excelente. pô, sim, sim. Ele, inclusive, ele serviu por muito tempo como poderia Referência. dizer, inclusive moldes de narração de RPG, entendeu? Ele é baseado num jogo de RPG para computador e ele, por É, muito tempo, foi usado para o pessoal, para a galera jogar tudo. Mas as continuações do segundo e terceiro, somente do terceiro, cara, foi bem ruim. Então, bem pessoal, ruim. como o Alex falou, o Pool of Legends, ele tem jogos de computador, né, que foram os primeiros a não se focar tanto no gráfico, e sim na história e inteligência, né? Era naquele que você precisava ter o Windows para o jogo e o MS-DOS para o som, né? Afirmativo. É isso mesmo. Bom, na Os verdade, primeiros, inclusive acho que ele foi inicialmente, ele foi usado para o Apple II, né, na época, né, isso né, o Apple II, tá denunciando a pra nossa galera, idade. exata, exatamente, né, pra galera que é de TI já vai ter uma noção de como é que era, né, e depois era ao mesmo tempo pro Apple II e pra galera daquela época do DOS, né, digamos assim. Então, são gráficos que pra época eram, entre aspas, inovadores, mas eram bem aqui. Eu não joguei, mas eu cheguei a ver assim, fisicamente, né, ao vivo, como é que era o jogo em si, né? Então, bom, pessoal, o Alex ele usou também o argumento de ser um cenário de RPG, porque, na verdade, cada um desses livros ele é baseado num módulo que são os heróis de Parn, né? Isso. Então, que é uma adaptação de aventuras. E, mais uma vez, o primeiro funciona muito bem e os outros não. Provavelmente os autores não estavam com tanta vontade de fazer, porque nós temos exemplos excelentes de romances baseados em aventuras já escritas, né? Mas Tem vamos começar com o primeiro livro, né? A Lagoa do afirmativo. Poder. Ele foi lançado oficialmente em 1989, final dos anos 80, né? Isso E aí. nesse livro,
né, os nossos protagonistas são três. A Shao, uma aprendiz de mago, né, que deseja vingar a morte do seu mestre. O Tal, que é um jovem clérigo de Tyr, procurando um martelo perdido. E o Ren, que é um ranger barra ladrão, que está à procura dos assassinos da sua amada Tempest. Esses são nossos protagonistas, né? Então, nós começamos com a Shao, né? Ela está na Torre do Mestre, ela é uma aprendiz jovem, vaidosa, e um dia ela está limpando lá, bem aquele cena de fantasia da Disney, do Mickey, e aí o mestre chamava uma videochamada da bola de cristal, um amigo dele, né? Ele, calma, minha aprendiz, mas o amigo está em apuros, né? Ele está na torre dele em Flandre, e aí o mestre dela passa horas se preparando, deixa um recado e parte. E ela fica lá, porque é a primeira vez que o mestre parte. Só que dessa vez ela recebe uma mensagem, e ela vê o mestre dela sendo morto. Tudo que ela vê é um bracelete e uma adaga. E aí o mestre ficou preparado para isso. Ele deixou tudo para ela, né? Ele deixou um pedaço de tecido dos 1000 bolsos, que é uma bolsa de espaço infinito, que você tira. Tem diversos itens lá, é muito engraçado, porque ele antecipa o que ela vai falar, ele deixa uns recadinhos. E ele deixa para ela o familiar dele, o Surulha, que é um cavalo encantado e como um bom familiar, ele tem uma ótima personalidade, né? E também como herança, além do Surulha, ela deixa outros 2 itens, né? Um anel dos desejos. Sim, um anel dos desejos. Muito roubado esse anel. E uma varinha. Desculpa, 3 itens. O anel, um cajado do poder e uma varinha que ela só deve usar em situações críticas porque ela é muito caótica, né? Chamativa. Aí ela parte, e assim, gente, o interessante que durante uma dessas paradas, ela é uma menina franzina, fraca, e ela usa as palavras: eu desejava ser mais forte, e o anel atende, e ela fica grande e forte, ela se acha feia e horrível, mas pra mim, ela se transforma tipo na Gina Carano, sabe, musculosa, mais bonita, e ela não percebe isso, ela quer esconder o corpo, né, e depois ela de novo tenta escapar, e ela acaba gastando 2 desejos e aparece na cidade, né. Isso. Então, depois disso a gente passa, né, por Troll, que é o meu personagem favorito por um motivo. Também gosto. Dessa série. Eu, como Alexandre, a gente gosta muito de clérigo, mas o problema é que a gente só vê clérigo que bate quando é malvado ou o cara só dá apoio. Ele não tem. Esse foi o primeiro romance que eu li que eu tinha um clérigo de um deus que era bondoso e de linha de frente. O clérigo guerreiro, já fala isso, né? E ele tá numa peregrinação para Flan com seus irmãos para ir até o templo de lá para levar o martelo sagrado do deus Tyr. E aí eles veem a cidade de longe, gente. Flan é o seguinte, ela é uma cidade que está em reconstrução. Ela foi uma grande cidade, só que teve um Dragon's Run, né? Que é a corrida de dragões. Depois eles transformaram esse termo em revoada de dragões, né? Revoada, isso aí. Inclusive, acho que tem alguns livros falando sobre isso. O The Rage, do Richard Lee Bryan. Isso aí. Então, né, eles veem a cidade ao longe, né, eles estão indo lá para ajudar a reconstruir, porque as partes civilizadas, chamam de partes civilizadas, tem muralhas, tudo. Aí eles veem uma cerca, vão passar por essa cerca, é um cemitério. Quando eles começam a passar pelo cemitério, dá errado, né? Mas aí o Tal só consegue escapar deixando o martelo pro mestre do cemitério, que é um vampiro, e levando um único irmão que sobreviveu, que está amaldiçoado. E em tudo isso, gente, a gente vê, por exemplo, como os clérigos lutam, os tipos de armas que naquela época servos de Tyr não poderiam usar espada. Só martelos, massas ou o mangual, que é a arma concorrente. E antes deles entrarem no cemitério, tem um ritual muito legal sobre isso, né? Antes da gente ter no nosso terceiro membro, o que você gostaria de falar, por exemplo, da Shao e do Tal? Olha, a Shao é aquela, como você falou, né? Aquela personagem em crescimento, né? Mediante do decorrer, né? Da tragédia, né?
E ela traz esse vigor, né? Esse pequeno vigor de inclusive ganhar vários artefatos. Inclusive, tem alguns fãs, né, falam sobre o anel, né? O The Ring of Wishes, né? Que ele é roubado demais, né? Inclusive, isso atrapalha na narrativa da história, né? Alguns fãs falam isso, mas fora isso, eu gosto dela. Né? Acho que ela é uma personagem típica, né, do RPG, né, na hora É, de você construir ela, aí né, que tá. inicial de nível 1, né. Ela existe uma caricatura nela, mas é gostosa É, de isso, ver. exatamente. É isso que eu estava tentando me lembrar dessa parte. Como você acabou de falar, a caricatura, né? O biotipo, né, de personagem que você faz inicialmente, né? E principalmente para os iniciantes. Então, ela lembra muito isso, né? Eu acho Então, o que é muito legal que completa, eu acho que é ela interagindo com o Surulhan, o familiar, sim, né? Pô, que é um cavalo isso que é mesmo, um né? cavalo, né? Então, Então, eu acho que isso é bem típico do que o autor queria colocar. E, se eu não me engano, no jogo também tem essa performance, principalmente nos diálogos lá, é bem nesse tipo, né? E agora o outro, como é que é tchau, o tchau. cara, ele inclusive, ele é bem prático, né? Ele é um personagem que talvez que vai trazer mais o equilíbrio, né, da aventura, né? Concordo Então, plenamente com você. ele tem essa performance de ser não diria o mediador, mas é o que traz realmente a performance do que ele vai fazer, do que ele vai controlar, né? Sim. Então eu gosto também dele, ele é bem legal. E eu gostei muito dele, do ritual de iniciação dele, cara. Eu achei que foi bem legal, Sim, envolvido. A parte toda do cemitério, porque a gente encontra esqueletos, a gente encontra. isso é bem. Acho que em É, qualquer aventura, né, cara, você coloca isso, mas, cara. não, É mas bem legal, né? Quando você lê isso, você fala assim, caramba, que maneiro, mano. porque eu tô imaginando, você tá jogando, a aventura pronta, você vira assim, porra, mestre, eu sou de primeiro nível, mas você é um clérigo, na verdade, Exatamente. clérigo, né, cara? Mas eu acho assim, quem tá jogando primeiramente, quer isso, cara. Entendeu? Quer um desafio como esse. Quem tá jogando a primeira vez, pô, quer uma rabuda dessa, entendeu? É, Porque, pô, isso empolga, cara. Isso empolga demais. E no livro, pô, é bem legal de se ler. é, é. E ele, poxa, ele tá com outros clérigos, a gente vê todo mundo usando os poderes, Isso. e aí ele acaba, o único que sobrevive, né? Ele é amaldiçoado, e ele só consegue Uhum. escapar porque ele deixa o martelo de lá, né? Que é o irmão É. Lanto, né? Ele Cara, chega e como essa porrada. aventura tem artefato, né, cara? Tem muito artefato Ah, legal, cara. e, Tem e, o, muito, muito. e o legal são artefatos mágicos, mas eles não são overpower. Isso. E é o que eu É, gosto, eles têm é. características, né? Poxa, isso é Então, muito legal. e aí, parecido com a Shao, né? Ele acaba sendo enviado para a cidade, certo? Uhum. Ambos estão em situações diferentes, né? Ele está quebrado emocionalmente porque ele se culpa pela perda e ela agoniada porque perdeu o mestre, né? E após Isso. eles se recuperar no templo, ela comprar roupas novas, né? É, eles vão até o Goblin Sorridente, onde a gente conhece o Isso. Rain, que é um Ranger barra ladrão, que é um dos primeiros multiclasses que a gente teve da época, né? Que ele Isso, pra época, procura os inovador, né? assassinos, né? Enquanto isso, ele Uhum. trabalha na taverna, aí ele vê umas mercenárias lá, ele faz uma brincadeira para ver quem paga mais, jogando um charme, porque ele, para um Ranger, ele é mais um Ranger clássico, parecia mais um bárbaro. Isso. Então ele é grande, ele é Exatamente. musculoso e tal. E essa parte eu achei muito divertida porque, apesar de os três estarem envoltos em tragédia, o Ren, ele é o mais maduro deles.
né? Mesmo Uhum. tentando, pô, tô trabalhando num bar, tô tentando ver o que eu vou fazer com a minha vida, tô voltando a achar um ritmo. Eu não quero ser ladrão mais, eu quero voltar a ser ranger, né? O que Cara, você acha do Ray? o Rain, como você acabou de falar, o Rain ele tem esse, como é que eu poderia dizer? Ele dá uma performance de alto astral, né, pro grupo. Como você falou, todos eles vêm de tragédias, vêm de dificuldades, mas ele tem até um pouquinho de bardo, né? Assim, em algumas atitudes, alguns trejeitos, né? Então, é o Ranger típico também. Coloco ele como um Ranger típico. E para essa narrativa, para essa história, ficou muito bom. Ele é um personagem bem legal também. Então, pessoal, aí o que acontece? A gente está seguindo uma aventura clássica, eles estão na taverna, tem uma interação, e aí, é claro, tem uma briga de taverna, certo? Ótimo. Eles falam, bom, vamos sair daqui. Quando eles vão sair daí, eles são capturados pela milícia, certo? Isso. Depois eles são levados, né, para a presença do conselheiros Porfídios Cordona, com o nome de Porfídios, é claro. Porfídios. Ele vê os aventureiros e os coloca a seus serviços, né, para pagar pelos crimes, né, obrigando eles e manipulando a fazer algumas missões para ele ganhar status e se favorecer, né? Porque o Porfídios ele está em colúnio com o Tirandraxus, o dragão, que na verdade é um dragão de bronze. Tirandraxus é uma entidade antiga que está possuindo ele, e ele está em poder da piscina do poder, só que ele corrompeu um antigo templo da deusa da lua, e lá tem sempre uma piscina, e ele precisa das pedras de poder, a qual o Ren tem duas, para completar um ritual. Bom, o que acontece, pessoal? As missões, aí que a gente começa a ver os módulos, né? Mas antes disso, conta pra gente, Alex, o que você achou? Porque a gente tem o Porfídios Cordona, aquele clássico vilão, tipo Mingyu impiedoso. Ele é todo teatral, ele tem muito carisma, ele é manipulador, ele tem aquele mago que trabalha com ele, mas eles não são amigos, eles são aliados. Eu acho, cara, que ele é um grande vilão, porque ele conduz muito bem essa história. Eu coloco ele como até inclusive parecido, né? Ele lembra bastante o Saruman e o Língua de Cobra, né? Tem essa parceria aí, né? De ele ser um vilão mais robusto em termos de atitude, né? E outro muito mais serviçal. E eu gostei, cara, dessa coisa desse dragão, né? Esse espírito maligno. Eu, claro, um fã de dragão, né? Então, pô, eu gostei muito desse estilo, né? Eu não diria assim como um dos vilões. Pode até ser que seja um dos vilões mais icônicos do Forgotten Realms, mas assim, eu coloco ele como. Ele sendo possível um dos sete deuses, né? Dos sete deuses perdidos, né? Desse espírito, né? Que vem de um poderoso demônio, tal, né? Das camadas inferiores. Então, assim, eu gosto dele justamente por esse vilão habitar no corpo dele, né? Dessa possessão, né? Dessa tomada. Então é bem diferente. Assim, eu que estou acostumado com o mundo de Dragonlance, né? Que os próprios dragões ganham vida, ganham formas. Aí, nesse sentido, é ele tomando essa forma, né? Essa forma demoníaca. Né? Então eu gostei muito. Que, por exemplo, quando a gente descobre que o dragão é um dragão de bronze, a gente fala, mas dragão de bronze normalmente dragão de bronze, isso. De uma forma genial no livro,
né? Uhum. Isso fica bem colocado dentro da história, né? Bom, então, a primeira missão, né, porque a gente tem um monte de side quest, a primeira missão eles têm que explorar as ruínas da Fortaleza Skull, numa ilha próxima, que está sempre subindo em escuridão. Né? Nossos personagens vão lá, conseguem um barco com um barqueiro que eu achei muito legal. Aquele barqueiro me conquistou, cara. Eu curti. Ele é bem legal. E aí eles chegam nessa ilha, que era uma fortaleza em construção, descobre que quem administra a fortaleza eram servos do deus Tyr, então tem um templo lá, e aí eles enfrentam mortos-vivos, sapos gigantes e goblinoides, né? Temos uma batalha, temos mistérios, temos um tesouro, né, antigo. É uma típica quest, né, aí nisso aí, né? Exatamente. E aí eles começam a ter uma noção mais de como lutar entre eles, né? Porque o Troll, ele usa um martelo. O Ranger, ele usa duas espadas, ele não usa arco, né? O Rain não usa arco, ele usa duas espadas e suas facas. Isso. E a Shao, ela tem que escolher as magias que ela vai usar, porque o mestre mesmo falou, cuidado com o cajado do poder. Então a gente tem ali uma batalha um pouco improvisada, que eles têm que sincronizar. Os dois rapazes já estavam interessados nela, ela não sabe por que, mas o poder dela deixa eles cobertos de gosma, né? Isso aí. Tem um famoso verso que começa ali dos servos goblinóis, né? Poder para a lagoa, que é o mistério. E aí eles vão até o templo que tem ali, e tem um espectro de sofrimento, e a gente vê, né, o Troll jogando carisma e conhecimento religioso para dar paz para os espíritos dos irmãos dele ali. E aí ele encontra um item que é uma balança do deus Tyr. E nesse momento o sol se abre e a ilha está purificada, né? E aí quando eles voltam, né, lógico que tem soldados esperando eles, né? Porque o Porfídios é um vilão, mas claro que ele dá desculpa, nós temos que ser escoltados aqui, tal. Só que do tesouro ele só pôde pegar uma adaga, porque o resto claramente eram coisas pro templo, né? E aí, o que você acha de toda essa parte? Cara, eu gosto de essas quests, eu acho muito legal. Sim. Cara, essa cena aí que você narrou toda, ela é cheia de referências, cara, somente nos filmes de hoje. Você vai ver isso em Conan, você vai ver isso na Roda do Tempo, você vê isso nas principais histórias hoje de fantasia, você tem isso, né? Somente desse do vilão, né? Que chama eles, né, para essa quest. Isso lembra bastante lá o Conan, Sons de Sabotai lá para, né, quando eles entram lá para né, são capturados pelo rei para poder salvar a filha do rei. Você tem essa referência, você tem outras referências dessa adaga na Roda do Tempo. Então ela é cheia de influências que agrada para quem lê, para quem conhece RPG, e tem essa vibe de aventura, não diria de aventura de sessão da tarde, mas é uma aventura que você gosta, que você quer acompanhar e que você quer participar e que você quer jogar. Isso essa parte aí é muito interessante, é muito boa, que agrada a leitura. Então, depois disso, né, que nossos companheiros começam a conhecer melhor, começam a desconfiar do conselheiro, porque assim, o conselheiro toma decisões extremamente racionais, inteligentes, mas eles ainda não confiam no cara, né? Muito bem. A próxima missão deles, eles têm um tempinho para descansar, aí a Shao fala, ó, quero explorar a torre do Denlor, que é um amigo do meu mestre. Aí a gente tem aquela, opa, vão na torre do mago. Então eles vão para a parte não civilizada e começam a explorar, e a gente vê a diferença do civilizado, do não civilizado, aquelas criaturas que são aturadas, que andam em gangues, né, que ameaçam. Eles têm um encontro aleatório que eles descem o cacete ali também, né? Eles chegam na torre, a torre de um mago, tá? Então, corpos carbonizados e apodrecendo, as defesas do mago, porra, coisa que foi feia. Aí, quando eu gosto. Morre, tem a armadilha mágica e a armadilha física.
O Rain, como ele era um ladrão, ele faz a fita, mas a mágica ele não consegue. E aí, mais uma vez, o Surya entra em cena, né? E como ele é uma criatura mágica, gente, ele absorve o poder da armadilha e entra na torre. O que você achou dessa Cara, é parte? muito roubado. Roubado, né, cara? Muito roubada, mas tudo bem. Mas é incrível, cara. É A tipo assim, descrição da. a montaria mágica não sofre dano por magia, cara. Exatamente, cara. Então, mas é incrível, né? Ao mesmo tempo que você olha assim, pô, cara, mas é muito roubado isso no jogo para você colocar isso na aventura, né? Muita gente pode criticar isso, mas cara, faz sentido e combina naquele momento. Porque você tem a interação, né? Você tem as magias físicas e as magias, né, psíquicas, né? Um vai usar a física, o outro tenta usar a física, a psíquica, então combina, faz parte. E ficou muito legal, muito interessante. É roubado, mas ficou legal. É, Ficou. eles descobrem que a torre do Denlor era uma escola e que ele e os alunos morreram. Mas parece que foram surpreendidos, que parecia que um jantar estava sendo preparado, né? Porque eles encontram até pessoal da equipe que são civis, humanos mortos. Eles vão explorando, finalmente encontram o corpo do mestre da Shao. Temos um momento emocionante. Até o Sorulha tem o seu momento ali, que eu achei muito bonito, que ele decide carregar o espírito do Denlor e tal. É uma coisa que Ficou muito legal mesmo. Ficou muito bonito, deu um fechamento. O mago, né, maligno ali do Cordova espiona eles, mas não consegue ver tudo. E vendo isso, o Cordova fala: ah, a torre do mago. Algo que eu ajudei o dragão para ganhar crédito com ele. Aí vendo isso, ele decide criar meio que um boato, uma mentira para os nossos aventureiros, certo? Você quer falar mais alguma coisa? A gente passar para a próxima quest? Manda ver. Essa parte aí é legal sim, mas assim, tem algumas nuances bem interessantes, até em termos literários, mas é por aí mesmo. Eu acho que ficou bem legal e é típico da narrativa. Inclusive para quem gosta de narrar, cara, é perfeito. É perfeito isso aí para você colocar numa história. Porque a parte do Surulha, ela não se encaixa em regra, mas ela se encaixa moralmente. Isso mesmo. Então, quando eles voltam, né, o Cordova, que já subiu de nível, né, por causa dos feitos dele, falou: ó, tem esse antigo lugar de tecidos, pertence à minha família, e tem um culto lá dentro, dizem que tem tem gnolls lá, e eles são liderados por um meio gnoll, que é a primeira vez que eu escutei na vida sobre um meio gnoll. E pode ser que tenha tesouro, mas fala, não tentem roubar de mim, né? Tudo bem. Exatamente. Aí eles entrando nesse complexo, passando desapercebido, envenenando os caras, usando magia de sono. E é claro. É muito maneiro. Muito maneiro. E quando eles vão descobrir onde está a área do tesouro ali, eles têm que passar por onde o Gnoll é tipo o harém do Gnoll. Então passar na pontinha do e achar o quarto secreto. No quarto secreto, encontra diversos itens, incluindo uma armadura. Só que lá tem um símbolo de serpente que a Shao reconhece. Isso aí. Um símbolo que estava na adaga que matou o mestre. Aí ela fica mais desconfiada. Só que o símbolo da serpente é muito comum naquela região em diversas coisas, né? Tudo bem. Aí, quando eles voltam, mais uma vez eles são abordados para ser presos, né? E o Rain, ele esconde algumas coisas no bolso mágico da Shao, esconde as pedras do poder dele só porque ele não quer que elas sejam encontradas. Eles vão lá, são revistados, os caras falam: vou dar a parte justa de vocês, que não é a parte justa, mas o pessoal dá né? Aí depois, quando o Cordova vai falar com o mago dele, né, que estava sempre invisível espionando, né, porque, gente, invisibilidade é ótima para tudo. Ele fala que o cara teve a impressão que eles estavam escondendo alguma coisa. Aí o Cordova, a gente vê como ele é avarento, né? Ladrões, né? Scoundrels. Fica puto, é o meu direito de família. E o mago, tipo, cara, sabe, olha o que você tem, né? Eu acho que é por isso que ele se porque assim, ele é um ótimo administrador. Se ele não fosse avarento, né, e desejando poder, cara, ele teria sido um ótimo personagem, um personagem bom, né, uma pessoa boa.
né? Mas acho que é o estereótipo do que eles talvez o autor queria colocar aí, porque ficaria nesse. Ficaria fazendo sentido, né? Mas acho que ficou. É esse estereótipo mesmo que deveria. E eu gostei muito porque nessa parte eles descobrem que o poder para a lagoa é que são sacrifícios são feitos num altar, sacrifícios horríveis, e o sangue alimenta a lagoa, né? Uhum. Já, Cara, já essa parte aí tem partes aí do livro, cara, que assim. Você olha assim, pô, é RPG fantasy ou é dark fantasy, né? Mas é fantasy, é tipo old school mesmo, aquela dessa época, né? Nos 80, você não precisava Isso aí. certo, né? Tanto Uhum. que tem o Traum fazendo uma magia de purificação, que é muito legal. Inclusive eu acredito que muito da época, inclusive você falou, né, que é um livro típico, né, dos anos 80, ele tenha causado o famoso panic, né, o panic satanic, né, por causa desses trechos que eu imagino o cara lendo isso, eu falei, pô, meu filho tá lendo sacrifício de humanos, o coração do sangue. Porra, o cara tava jogando dadinho, o cara tá lendo isso aqui, mano, tá maluco? Exatamente. Bom, então, pessoal, aí, né, vendo isso, Cordova, ele embalou um plano. Tem um mago responsável, né, por poluir o rio, que é o mago Iarazar, né? E o que acontece? Ele avisa pro mago que esses garotos estão chegando. Porque se os garotos derrotarem o mago, ele ganha status. Se o mago derrotar os garotos, ele ganha status com o dragão e o mago fica devendo um favor para ele, né? Então eles vão explorando o rio. Eles têm um outro encontro aleatório com os monstros, mas aí eles já estão mais alinhados, o combate sai lisinho, mas não perfeito, né? E aí quando eles chegam onde está o rio está sendo poluído, tem uma lagoa e tem uma pirâmide metálica, com uma pegada bem industrial, na verdade, que é o que está poluindo o rio. Aí o mago aparece nas águas, em um trono feito de água, né, tal. Mas eu não estou fazendo nada, assim. Aí vai, a gente não acredita em você. Aí ele se transforma, ele fica podre, o trono dele está em cima de um peixe gigante, as águas se abrem, sai um monte de homem-peixe, ataque em enxame, né? E aí, gente, aí a Shao mete fogo mesmo, porque o pessoal precisa de poder de fogo, né? O que você achou dessa... Bem, cara, essa é uma cena bem cinematográfica, né? Você tem monstros colossais, né, que você coloca nesse meio, ação, a Shao resolvendo praticamente quase todas as coisas, né? E você tem o Rain, você tem o tal. Cara, é bem conjunto de iniciativas dentro da luta. Você tem as movimentações, né, de ambas as partes. Então isso. Pô, você tem toda a tática, né? Que claro que aí você já tem esse nível de experiência, né, deles, né? De cada um sabe o que vai fazer. É uma típica cena de RPG de aventura que você tem monstros, né? O monstro principal, né? Em movimentação. Então você tem tudo isso aí. E aí, o que acontece? Mesmo eles estando. É um enxame, o mago é poderoso, eles estão perdendo. A Shao acaba perdendo o cajado, né? E ela resolve usar a varinha, que aí a gente vê como pode ser um pouquinho caótica. E o que acontece? O mago se fere e foge pra pirâmide dele. Nossos heróis vão lá dentro. Mais uma vez eles têm armadilha, certo? Tem confrontos com monstros e quando eles chegam mais uma vez para enfrentar o mago, é uma luta difícil, todo mundo fica machucado. É uma luta legal porque ambos não estão em 100%, então dá para você, mesmo em termos de jogo, funcionou bem. E é um mago louco, ele não vai usar as magias de uma forma coerente, né, Alexandre? Chamativo. É bem típico. Depois que eles vencem o mago, dão aquela saqueada, vem as coisas horríveis que ele fez, né? Eles encontraram evidências irrefutáveis que o Cordova é corrupto e alertou o mago.
E que ele está servindo ao Senhor das Ruínas. Beleza. Vamos voltar. Só que quando eles voltam, eles perceberam que agora mercenários a serviço de Cordova são a milícia da cidade. O que a gente vai fazer? Aí o Tal falou, olha, eu tenho que resolver as coisas no cemitério. Então, antes deles ir atrás de Cordova, eles vão no cemitério. Né? Isso. Ele quer ir sozinho, o pessoal fala, não, a gente vai com você, somos amigos, legal. Só que aí ele tenta ir sozinho, os amigos têm que salvar deles, e aí a gente tem uma grande luta, uma câmara subterrânea, com o mestre vampiro corrompendo o martelo de Tyr, e os amigos lá dando apoio, quase morrendo, e a gente tem aquele momento, ceia, leve seu cosmo até o sétimo sentido, né? Cara, aí, isso é muito legal. Tirou 20 ali em religião e conseguiu fazer aquela... É isso mesmo. Você tem o ápice né, do poder ali em total insanidade ali. Pô. É como você falou, tirou um 20 ali, mano, resolveu tudo, meu. Então, mas eu gosto muito desse livro. Eu acho que também gosto. Eu gostei desse Enfrentando o Vampiro, porque tinha um custo. Ele queria o martelo de Tyr para corromper ele, o martelo da fé. Então, por exemplo, a Shao teve o fechamento dela na torre. O Rain tá cicatrizando ainda as feridas dele, né? E o Tal finalmente ele sente que ele se redimiu, porque ele tem certeza que no momento que ele destruiu o vampiro e trouxe ou impediu a corrupção do martelo, o irmão Anton se purificou, né? Você tem essa quebra aí, né, E eu achei muito legal essa cena, e aí eles encontram um disco de teleporte que leva direto ao Senhor das Ruínas, né? Mas o Cordova e seu mago já tinham juntado os mercenários para ir até lá. Então eles chegam, que tinham um labirinto de vinhas, né? Que são aquelas vinhas vampíricas que se te pega, tá ferrado. Aí o mestre falou, você é bonzinho, vou mandar uns mercenários na frente para abrir caminho, né? Por aí. O cara deixou a gente aqui para morrer, né, mano? Então, quando eles chegam lá, é outra coisa interessante, quando eles chegam na Câmara, que eles veem que é um templo da deusa da lua corrompido, que eles entendem que o pessoal quer as esferas, as joias do poder, né, as pedras do poder. Já teve a luta com o dragão, o Cordova e o mago estão escondidos numa sala, os mercenários mortos, e o dragão tá ferido, então o dragão já não tá 100%. Melhor ainda. E aí nós temos a nossa batalha final, com todo mundo brilhando, né? Seja o Rain, seja o Tal, seja a Shao, todos fazendo o seu melhor, quase morrendo mesmo ali, né? E a Shao finalmente usa o último desejo dela, né? Que pra mim também ficou muito legal. A entidade, o dragão morre, a entidade abandona, né, o corpo do dragão, o Cordova aproveita e mergulha na piscina e ambos desaparecem e a piscina vira uma piscina de água comum. Aí eles, bom, nós destruímos o dragão, liberamos os monstros agora, os monstros pararam de lutar de forma coesa, eles começou as rivalidades naturais deles, então eu tenho certeza que logo toda a parte não civilizada será civilizada e essa cidade será grande de novo. Né? Isso. Aí eles, bora. Aí o mago que ficou invisível, ele falou, o poder da piscina se foi, as pedras se foram, o Cordova se foi. Só que quando ele olha dentro da água, o tesouro do dragão tá todo dentro da água. Tá tudo lá. Eu acho que nesse livro todo, os vilões saíram ganhando assim finalmente. Aí, Mas ficou interessante até porque eu não sei se o próprio tesouro ia servir para os três, né, para os três companheiros, né, mas acho que pro vilão ficaria bem legal.
E o que você achou dessa parte toda? Porque eu gostei da batalha. Cara, essa parte aí, cara, você tem 3 tópicos, né? Você tem o enfrentamento direto, né? Os 3, né? Enfrentando diretamente o dragão, né? Tanto, né? Eles lutam com a parte física, você tem o sopro que o dragão manda, né? E você tem o segundo tópico que eu coloco aí, seria o poder da Shao, cara. Ela manda muito bem, entendeu? Muito bem. Ela Porque manda muito bem. agora ela fica Ela, assim, né? ela tem um papel crucial, né, nessa última batalha com o dragão, né? Faz parte. Eu acho que, inclusive, foi construído para isso. Né? No final, você vê todo. Fazia esse sentido, né? Das serpentes, tudo, entendeu? Ficou com esse cliffhanger do Cordova, né? Mas, de qualquer Sim, forma, a sim. reputação dele ficou destruída. E o Troll conseguiu. E ainda tem o terceiro tipo, o terceiro tópico que eu coloco, que é a quebra do controle, né? Do controle total, né? Então colocaria aí o enfrentamento direto, o poder da Shao e a quebra desse controle. Entendeu? Eu acho que fecha bem essa parte aí desse livro aí. Aí eles são conhecidos agora como os heróis de fã, né? Isso, os heróis de Van. E, por exemplo, o Troll consegue uma posição no templo, né? Querem que ele entre pro conselho. A Shao decide trazer as coisas da torre do antigo mestre dela para a torre da cidade e voltar a ter uma escola de magia. Isso. E o Rain, ele ali dá requisitos que ele vai ter um relacionamento com uma daquelas mercenárias, porque tem todo um subplot em que ele encontra elas lutando, eu não vou estragar muito aqui. Né? E no final termina com a Shao voltando onde ela comprou as roupas de couro dela, né? E a mulher diz que tem um vestido de noiva sendo preparado para ela. E assim que o resultado lá do terceiro livro também, né? Então, pessoal, é assim que termina o primeiro livro. A gente ficou aqui com 40 minutos nele, porque é dele que a gente vai falar bem mesmo, né? Sim, Quer falar mais alguma coisa antes da gente passar para os outros? Cara, é o primeiro livro perfeito, cara. Assim, eu coloco ele perfeito, apesar de ele talvez, tipo assim, se alguma editora ou desses que estão com os direitos de Dungeons Dragons um dia publicar isso, igual tipo um Pathfinder Tales, né? Ou poderia botar um Forgotten Realms Tales, alguma coisa assim. Cara, se alguém lê isso, entendeu? Hoje, provavelmente pode achar ruim. Não, o meu modo de ver. Porque talvez ele seja simples demais, tem algumas coisas que talvez não possa fazer sentido ou fica muito ridículo, mas ele é perfeito porque ele faz todo sentido para quem gosta de... Gente, os módulos baseados... Sim. É porque talvez ele soe datado para os dias de hoje. Mas, cara, ele tem total sentido de você ler uma boa fantasia, com boas quests, boas lutas, magias mirabolantes, monstros, para tudo quanto é lado. Você vai ter aquela tensão, você tem mistério, investigação, você tem algumas coisas de glória, né, entre aspas. Cara, ele é muito bom, esse primeiro livro. Ele é muito, muito bom. Eu gostaria muito que alguém pudesse publicar ele, para essa galera de hoje sentir essa vibe que tinha nos anos 80 para esses tipos de literatura, esses tipos de livro. Por exemplo, eu quero discordar um pouco de você, porque a galera que lê livro e faz aquelas análises geral, eu concordo com você que pode achar que está datado. Mas a galera que gosta de fantasia, e essa molecada que hoje em dia tem esses conteúdos vazios e pega uma coisa assim, eu acho que eles vão gostar, porque eu tenho visto muito isso. Concordo, pode ser sim. Sim, concordo. Esse livro devia ser um exemplo, toda a série é um exemplo em si, de, cara, você não precisa de cada membro do grupo ser de uma raça, você não precisa variar. Conte uma história, né? Isso, exatamente, conta uma história. Né? Você tem essa base aí, esse inicial, justamente é isso.
É por Você isso que tem, você tem essa base e depois você desenvolve. Você já tem as classes ali para você jogar isso na narrativa e depois você coloca os atores, né, digamos assim, né, em volta desses três personagens, né? Então, humanos, três personagens humanos. E aí, pessoal, agora vamos para 1992 para a sequência. Pool of Darkness, Lagoa da Escuridão. Anos depois, na cidade de Flan, né? A cidade desaparece, transportada para algum lugar por servos do deus sombrio Bane. Aí, a Shao e o Tal, que já é líder do conselho, ela tem escola de magia, ficam presos na cidade usando seus poderes e experiência para protegê-lo a comunidade, porque eles estão sendo sitiados pelos servos de Bane e seus monstros, né? E o Ren fica de fora, porque ele estava numa missão, e para tentar descobrir e trazer a cidade de volta, né? Ele é ajudado pela feiticeira Evaine, seu gato metamorfo Gamaliel, dois druidas, o Androsson e a Telanta, e por um paladino morto-vivo, o Miltiades, tá? Eles E aí? o demônio, devolvem a cidade para o seu local e os amigos são reunidos. Por que eu dei esse resumo? Porque é o seguinte. No primeiro livro, eles estabeleceram um grupo, que eles eram heróis, e o Rain com um certo interesse por uma mercenária. Depois passou anos, a cidade é atacada, tem a ver com a lagoa, claro. Sim. E aí o Rain, ele tem um novo grupo. E os amigos ficam mudando de um capítulo, 2 capítulos aqui, o capítulo acontecendo na cidade. Tem essa variação, é verdade. Isso se torna cansativo. Muito. E, assim, gente, tirando a ideia do gato, que é metamorfo, tanto o paladino morto-vivo, quanto os druidas, que são dois, são um casal, ou a feiticeira, para mim foi só uma tentativa de colocar classes novas, porque os próprios druidas ali, eles não têm muita personalidade, não que eles sejam ruins, né? Então toda essa história eu acho que foi meio para eles deixarem achar o Tchau lá na cidade. É um livro sobre o Ren. Então ele ficou ruim, ele é regular, talvez nem bom. O que você acha, Alex? Eu concordo com você. Ele não é ruim, mas ele tem essa regularidade justamente para você. Eu acho que eles queriam colocar uma variedade, né, de mais de personagens e fez uma miscelância que não deu muito certo. Eu acho que o Clérigo Morto-Vivo, eu acho ele legal. Eu achei legalzinho. Paladino, né? Não, eu achei legal a ideia. Eu achei legal, interessante. O Paladino. Então, mistério, né? Sobre... então eu achei ele legal e interessante. O casal não foi tanto. Eu creio. Eu tenho não sei se o autor tinha essa mentalidade, que ele queria variar mais. Ele queria fazer algo muito diferente que ele fez nesse primeiro livro, né? Mas acho que não foi executado da maneira correta, né? Ficou mediano demais para ruim. E a feiticeira ela é muito previsível. A única coisa legal é o metamorfo, né? Que é diferente da Shao, que assim, a Shao é bem mais espontânea, né? Caótica, né? Usando artefatos, coisas, né? Então essa aí não combinou bem. Gente, não combinou bem. Tem até uma coisa que a gente tem alguns diálogos entre dois sentinelas no muro, que sim. Eu acho que eles tentaram meio que copiar os dois sentinelas lá, os guardas que David Game. Não funcionou, porque eles não têm essência, sabe, cara? Isso. Não pegou como você falou, essa essência típica que tinha do primeiro livro, né? De aventura, e eu acho que não ficou legal. Não ficou legal. Bom, tem alguma coisa que você quer falar sobre o Lagoa das Sombras? Não, tranquilo, cara. Pode passar pro terceiro. Vamos lá. Manda ver. Passando pro terceiro, né? Pool of Twilight, a Lagoa do Crepúsculo, de 1993. Só um ano depois, hein? Isso. Vamos lá. Durante essa aventura,
né? O martelo, na aventura anterior, o martelo de Tyr foi sacrificado e perdido, né? Nessa aventura, nós temos o filho da Shao e do Thrall, né? É isso aí. Que ele vai se tornar um paladino numa jornada para recuperar o martelo. O paladino morto-vivo retorna, né? O final é ruim, os personagens são sem graça. Eu odiei o que fizeram com o Trau, que transformaram ele num velho cego, quase inútil ali, sabe? Eu não sei como o casamento deixaram ele bem decrépito, né? Cara, foi muito patético, cara. Foi patético demais. E a própria resolução, apesar de no módulo básico funcionar bem, a criatura é legal, o final boss ali. Sim. Mas, gente, esse nível é muito ruim a história deles, cara. Como o Alex falou, se alguém for lançar no Brasil, eu vou comprar o primeiro. Não vou comprar o segundo, não vou comprar o terceiro, infelizmente eu não vou recomendar. Porque, por exemplo, a gente pega um livro. Cara, você não quer passar de um livro que é ótimo para um regular e um péssimo. Não, você não tem nem porquê. O que você acha aí do Lagoa do Crepúsculo, cara? Bom, essa busca aí do martelo do Ti, né? Bom, como é que eu poderia dizer, cara? Eu vou logo para falar na personalidade do Ken, cara. Ele é muito chato, cara. Ao contrário do que era o pai dele, cara. E a mãe dele. Porra, um cara relutante, sabe? Não, eu não sei se eles fizeram isso, porra, pra dar esse contraste, mas não é um personagem cativo, um jovem procurando seu lugar no mundo, mas ele só ficou chato, cara. Isso, ele ficou um cara muito chato, é isso que, pô, e assim, cara, em termos de encerramento não ficou legal. Não, não ficou legal. Eu poderia se colocar ele como um cara bem mais, pô, o cara, pô, é filho de dois grandes heróis, entendeu? Então, pô, vamos colocar ele mais... Em vez de eles fazerem um garoto, eles podiam ter feito, porque na época eu acho que já tinha a classe guerreiro mágico, guerreiro arcano, fazer alguma coisa assim, né? Mas não. A única coisa assim que foi que nesse livro o Paladino voltou a ter carne e osso, né? Ele reencarnou ali, tem um corpo, um interessinho amoroso ali. Mas assim, ficou ruim a execução desse livro, a narrativa toda dela bem muito abaixo do esperado. E é como você falou no início desse vídeo aí, né, cara? É o perfeito exemplo de uma trilogia que você tem o primeiro livro sensacional, o segundo mediante para ruim e o terceiro, Deus me livre e guarde. Exatamente. Bom, pessoal, eu tenho que mencionar que existe um quarto livro, mas de autor diferente, né? É o Paul Radiance, né? Ruínas de Mitranor, de 2001, da Carrie Debris, tá? Eu não tive a oportunidade de ler esse livro, eu não sei como é que ele é. Eu sei que ele é baseado fortemente no jogo de computador que saiu. É ligado ao jogo de computador. Eu li algumas partezinhas, mas... eu não tive a oportunidade, então eu não teria. Eu até procurei, mas não consegui. Mas é assim, gente. Esses livros eu tenho eles em áudio, eu não tenho eles físicos. E eu tenho tudo em e-book. Para mim foi bom e não foi revisitar, porque eu terminei o primeiro legal e começou o segundo. Cara, o primeiro, cara, isso aqui eu lia direto no meu trabalho, assim, devorei. Quando eu tava tipo assim, indo e volta do trabalho, eu li isso aqui, pô, eu falei, cara, como isso aqui é legal, cara. Eu ficava rindo, ficava sorrindo, igual um doido dentro do ônibus. Porra, cara, tipo assim, cara, que bom tô lendo isso aqui de novo, cara, muito tempo que eu não lia isso. Pô, e é como você falou, né? É uma história oitentista de fantasia típica que, poxa, você pode pegar isso como exemplo para você criar muitas coisas boas em termos narrativos, de aventura, ou para você fazer um livro de fantasia típica dos anos 80, ou para você jogar na literatura nacional e pegar como exemplo, que isso, pô, é muito legal, cara. Foi muito divertido. Eu leio e releio isso aí novamente. Ele é um livro gostoso. Sim.
as capas são do grande Clyde Crowell, que ele é Pô, famoso por clássico, clássico. colocar, representar bem os personagens, mas o resto Sim. nem tanto, né? E se vocês É. forem ver, o Troll tá usando uma espada, que é a única arma que ele não pode usar, cara. Mas a Shell, ela tá linda, eu só não vi, é pena que ele nunca fez uma arte do Rain, né? É verdade, verdade, verdade. Então, É mas, verdade. então, a Mas é galera, clássico, é o cara clássico. é o clássico. É, a Piscina do Poder, Pool of Radiance, é, é uma série gostosa e amarga ao mesmo tempo. Como sempre, eu recomendo o primeiro. Mas ela não foi a primeira tentativa de se adaptar a uma aventura, um módulo clássico. Forgotten Realms a gente tem alguns, né? Alguns diretos, alguns são mais sutis, né? Alguns funcionaram, alguns não funcionaram. Um que é excelente, eu gosto muito, que é uma trilogia que para mim funciona bem, os três, que é de Greyhawk, que é a trilogia do Justicar. Sim, Né? sim. Tal. Sim. Então, gente, eu queria fazer esse vídeo. Tem até resenha nos meus primeiros vídeos do Toca do Aventureiro sobre este livro, mas eu achei que essa série ela merece um certo destaque, mesmo não estando disponível no Brasil, né? E eu fiquei feliz que o Alex resolveu participar aqui comigo, aceitou, porque não é todo mundo que teve acesso, né, Alex? E nem todo mundo conhece. Tem camaradas meus que nunca eu tinha ouvido falar, e muito menos do jogo. Eu que já trabalho com TI já há um tempinho, assim, poucos conhecem esse jogo, né? Não sabe-se inclusive da fama na época, quando foi lançado, tudo, né? Então, esse livro, essa trilogia, realmente são poucos que sabem e que têm essa noção. Inclusive, lá fora, todos também reconhecem que é uma trilogia boa, média, ruim, entendeu? Cara, infelizmente Eu achava que essa era a minha opinião de alguns, mas eu já vi lá fora também falando a mesma coisa, então o que eu posso dizer é que leiam primeiro e divirtam-se bastante. E acaba aí. E se você lê o primeiro, segue a sua vida, cara. Não precisa correr atrás dos outros, não, que não vai mudar a sua vida, a sua narrativa. Você discorda da gente, vai lá depois disso. É normal. Achar maravilhoso os outros dois, beleza, show de bola. Mas o primeiro já basta. Eu acho que você já pode se satisfazer e se divertir bastante. Então, e uma das coisas que a gente só descobre rapidinho é que quando fala que a entidade usou o Cordova e depois passou para outra, a gente nem vê o final triste, né, do cara. Cara. E são pouquíssimos livros que tem isso, cara. Né? Então, pessoal, é isso, né? Queria passar agora para o Alex para ele mostrar uma das coisas que ele está lendo aí, porque só 200 livros não deve ter muita coisa, né? Não sei se a mulher dele está até olhando assim que chegou da Amazon essa semana. Não, nem tanto, né? Mas assim, essa aqui eu já postei de uma antologia aí de Magic. Ah, tá. Né? Algumas historinhas aí dos mundos de Magic. Isso aqui eu já queria já um tempinho para ler. Então, falam sobre dragões, monstros. E tem vários autores aqui bacanas aqui que eu já conheço de algum tempinho aqui. Tem Vance Moore, tem Will McDonald, tem Tim Ryan. Tem bastante coisa legal aqui nesse livrinho aqui. Meio dos anos 90 e começo dos anos 2000, o Magic era uma potência no Brasil, eles nunca lançaram os livros, né, cara? É verdade. E agora, assim, agora eles praticamente esqueceram. Tem algum pessoal que está tentando reviver essa parte literária de Magic, né? Os quadrinhos, agora então lançar Dark Horse, acho que está lançando uns quadrinhos, alguma coisa nova, né? E tem esse aqui. Eu quero ir pro suco da sua coleção. Cadê o Warhammer? Que eu sei que tem o Warhammer aí. Pô, cara, Warhammer. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar sair aqui, ver se eu consigo pegar ele, cara. Eu tenho um Warhammer antigão aqui. Cadê? Aqui, meu queridão. Nossa, qual que é o título? Esse aqui é o Shadow Breed, do David Fury. O Shadow Breed é na época que ainda existiam as outras raças, né?
Isso, exatamente. Esse aqui é das antigas. Porra, Esse cara. aqui é das antigas, eu achei ele num sebinho aí. Você não acredita quanto eu paguei por ele? Paguei ele R$ 2. É, Quanto? R$ 2? e R$ 2. É porque aqui, cara, ele é de Pera, oitenta e pera, nove. pera, que eu ainda tô me recuperando do choque. É, a cara aqui, tem uma galera aqui que não Cara, gosta de ler muito em inglês e a maioria dos sebos aqui botam tudo esse preço. Então tem uma galera que não gosta, que não lê e ficam encalhados. cara, Então o cara olha essa resolveu. capa. Olha essa É, capa. Olha ele essa inclusive, ele não andou porque capa. ele brilha, né, cara? É, O negócio ele é aqui, com croma, né? Tipo um chromeozinho. ele o título aqui, tanto atrás aqui também, né? Ele é meio que cromado, né? A palavra Warhammer fica cromado. Pô, Então eu cara, gosto bastante desse dois livro aqui. reais pra fazer R$ 2, inveja. R$ 2. Isso Ele aqui. tem. Esse é daquelas edições que ainda tinha ilustração interna ou não? Não, não, já tinham saído, cara, já tinha saído. Esse eu acho que talvez foi o primeiro que saiu sem as Tem ilustração ilustrações. interna, Sem né? as ilustrações. Ele é o primeiro que saiu sem as ilustrações, que antes Ah, eram todos ilustrados. Você tinha aqueles desenhinhos, né, legais. Esse talvez eu ache, se eu caçar, fizer uma caçada boa aí, eu acho, trago aí para mostrar. Mas esses aí, muito são bem. esses aí que eu tô lendo. E tem de quebra que depois eu vou mostrar para vocês, que é o Wanderlust aqui de Dragonlance também, umas novelinhas aí. É, tá. É, Isso aí é quando né? os heróis da lança eram jovens, o Tannis. Isso. Esse Antes aqui dele. é do Halfling e do Anão lá. Isso mesmo. Ele é um livro bem divertido que eu peguei também esses dias Lord e devo Exodus, ler. cara. Eu gosto, né? Fazer o quê? Bom, pessoal. Inclusive é uma das campanhas aí que eu vou fazer aqui em casa aí, que eu vou jogar com a minha filha RPG, eu vou botar elas no modo de clean aí, pra se ferrarem. Cara, eu tenho livro básico aqui se você quiser, viu? Não consigo. Não, tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa eu peço ajuda, sim, sem problema. Então, bom, pessoal, mas é isso. Alex, muito obrigado. É sempre bom ter Pô, foi recebido. legal pra caramba, é divertido falar com Eu tava, vocês. eu tava fazendo as contas, cara. Esse ano na Toca do Aventureiro, você e o MP Neves foi os convidados Porra, que tiveram mais cara. participação, cara. A gente é igual arroz de festa, né, cara? Qualquer É, coisa, cara. tamo junto aí. Ainda vai sair 2 vídeos ainda antes desse que o Alex participou, viu, gente? Porque ele tá no Vermes da Terra, né? Pode crer, pode crer. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Alex, por esse papo, pela Pô, amizade. valeu mesmo, cara. Sempre um prazer, cara. Uma honra. Esse é o Alex Bandeira, certo? Do Bandeira Books, bibliotecário Tamo do junto. Fantástico. Apenas Ih, 200 livros. Até a próxima. só um pouquinho.